Oi, seja bem-vindo ao episódio Ouse Ser Você. Hoje temos a maravilhinda Neia Costa, que estará dividindo conosco a ousadia de ser quem ela é. Eu gosto, deixa eu só enviar o convite aqui para ela. Convite, Neia, para você. Vamos ver aqui. Peraí, Janete, que eu sou nova nisso aqui, tá? Tá bom. Tá tudo branco, eu não tô me vendo. Eu acho que tá ao contrário, não tá não? Ah, Aê! agora sim! Seja bem-vinda hoje à nossa live Mulheres que Inspiram, Ouse Ser Você. É com a maravilhinda Neia Costa, que vai compartilhar conosco um pouco. Eu falo um pouco porque numa live não dá para compartilhar tudo, mas eu agradeço ter aceitado o convite de estar aqui hoje. E eu quero que você comece compartilhando conosco quem é a Neia Costa. Primeiro, boa tarde a todas que estão nos assistindo. Agradecer já essa Janete, essa maravilhosa, essa mulher que Deus nos envia, né? Eu creio que você é alguém que Deus nos enviou, né, para nos ajudar. E é importante essa questão de uma mulher ajudar a outra. Então você é uma maravilhosa, eu só tenho que agradecer você. Eu, né, a Costa, uma mulher comum, né? Como todas as mulheres, sou mãe, sou vó, tô indo pro terceiro netinho, casada, né? Mulher de sonhos, trabalhadora, enfim. Uma mulher que todo dia luta, todo dia levanta de manhã e sonha e corre atrás dos seus sonhos. Com certeza, com as demais que estão nos assistindo, vive isso. E uma mulher que tem projetos, né? E não vai desistir nunca, mesmo às vezes com os obstáculos da vida. Os obstáculos, eu sempre falo, são degraus que a gente vai encontrando ao longo da nossa caminhada e por mais que às vezes a gente fala assim, nossa, será que eu não aprendi? Tô ainda tropeçando? Mas é um convite para a gente exercer a nossa autopresença, que é o que eu sempre digo por aqui. Mas mais maravilhoso do que você exercer a sua autopresença é você se sentir bem com você mesma, você ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória, você perceber que você fez o seu melhor. É sempre isso. Você fez o seu melhor. Ah, mas não deu certo. Mas você fez o seu melhor? Tá tudo bem. As lições, os aprendizados, eles vão acontecer à medida que a gente olha para isso. Se você fez o seu melhor, tá tudo certo. E aí conta pra gente, né? Eu conheci a Neia através do projeto do podcast, que também tem o mesmo título nosso aqui, Mulheres que Inspiram. Conta pra gente como que nasceu essa história de você lutar pelo direito das pessoas, de você olhar para outras pessoas que precisam de ajuda, né? De também ser essa mulher que inspira, mas buscar fazer com que o outro também enxergue, né? Que ele também é inspiração. Então, porque assim, existe um mito, né? Eu acredito que é um mito, que na minha versão é mentirosa, de que mulher se veste para outra mulher e que mulher não ajuda a mulher, que mulher tem rivalidade, enfim. E não é assim que eu penso, não é assim. Eu acredito que várias mulheres não pensam assim. E eu vi a necessidade de abraçar e acolher outras mulheres, sabe? Delas entenderem, né? Porque, na verdade, a gente vem de uma cultura, né? Patriarcal, e que a mulher era sempre submissa às ordens dos homens. E não acho que nem tinha, há muitos anos atrás, mulheres com amizade com outras mulheres. Então a gente foi cada uma crescendo, desenvolvendo, lutando pelos seus direitos dentro das suas bases, enfim. E eu, um período da minha vida,
2015, eu sonhei em ser vereadora em 2016. Então, eu comecei um trabalho na minha cidade e naquela época, 5 mulheres me apoiaram. E eu ganhei as eleições com essas 5 mulheres. Uma era cabeleireira, a outra era médica, a outra era manicure e a outra também tinha um salão de cabeleireiro. É muito legal disso. E uma outra era só dona de casa. Então, eu tive apoio de 5 mulheres e eu cheguei a ganhar uma eleição. Eu me tornei, naquela época de 2016, vereadora, com apoio de mulheres. Então, eu sempre tive um trabalho voltado, lutando pelo direito da mulher. E eu tenho uma amiga chamada Luciene, que a Janete conhece. Eu tinha um podcast na época que se chamava De Frente com a Néia. Eu me lembro que naquela vez, no meu último programa, ela participou e foi minha última convidada. E ela abriu dela com uma outra mulher e me convidou para participar, para dar entrevista, para falar de um processo que eu passei de saúde, enfim. E depois que terminou, ela me ligou e falou: Néia, você parou, você tem que continuar. As mulheres precisam ouvir nossas vozes. Vamos começar um projeto junta. Aí nasceu Mulheres que Inspiram. Para você ver, eu inspirei a Luciene numa época, né? Vamos lá, ela foi minha última convidada num podcast que eu tinha em Alphaville. Depois eu fui convidada, depois de alguns anos, assim, muitos anos depois, 3, 4 anos, fui convidada, já estava parada, desanimada, porque assim, né, Janete? Às vezes a gente se conecta e a gente desanima num certo tempo, né? E Sim. ela veio, me convidou e me trouxe de volta para poder estar fortalecendo e inspirando mulheres que nos seguem nas redes sociais. Para falar um pouco da inspiração, de como a Neia, ela hoje ela consegue, através da história dela, inspirar outras mulheres. Conta pra gente, Neia, porque assim, muita gente chega aqui, tá te conhecendo hoje, muita gente chega, tá ouvindo falar de você hoje. E quando eu escutei a sua história, que você era obesa, que você emagreceu, que você teve uma. Eu não gosto de chamar de doença, não gosto de chamar de doença, vamos dizer assim, que você teve problema de saúde, porque algo também merece controle, merece um olhar mais atento. Mas conta pra gente como que foi esse seu despertar de quando você descobriu que você estava, né, não estava bem de saúde, que você precisava olhar para você. Conta pra gente como que foi esse processo, porque tenho certeza que muitas mulheres elas passam por esse momento e desanima só de pensar assim, nossa, eu tenho uma longa estrada, mas ver você toda bonita, toda linda, maravilhosa, apresentando um podcast, tendo superado uma dor que ficou lá atrás, de uma enfermidade que, é claro, precisa ter o controle, precisa ter o olhar. Como foi para você quando você precisou se conscientizar que você precisava olhar para você mais de perto? Você sabe que esses dias eu estava pensando na experiência que eu vivi com você. Se eu tivesse te conhecido antes, acho que eu não teria tido diabetes. Você tem noção? É assim, eu, como todas as mulheres, todos os dias, levantando cedo, correndo, trabalhando, filho, marido, casa, neto, as pessoas, o meu trabalho, enfim, eu me dividia em várias partes da minha vida e nessa correria eu não parava para me olhar. Eu me preocupava com a doença de um filho, eu me preocupava com o médico para um, exame para outro, mas eu não parava para me olhar. Eu não me permitia parar. Eu não me permitia me olhar. Nós temos um grande defeito quando a gente está com a nossa adrenalina cheia de coisas e coisas para resolver, de não parar para pensar e olhar para dentro da gente. Dentro dessa correria, eu tive um estresse emocional, porque eu não parava, né? Eu não me olhava, eu não me enxergava, eu acho que a gente que tem essa vida corrida, a gente tem esse mau hábito de achar que a gente é imortal e que a gente pode tudo. E não é assim, né? Hoje eu enxergo, tenho um outro olhar sobre isso. Mas nessa época, eu num trabalho, eu passei um estresse muito terrível. Eu vivi uma decepção no trabalho horrível.
E isso me deixou mais em casa. Eu falei, eu tô com depressão. Eu pensava assim, Janete, tanta gente tem depressão, por que eu não posso estar, né? Eu estou deprimida. Aí até pesquisei nas redes sociais o que que eu estava sentindo nessa época. Eu vi lá síndrome de coração partido. Coração partido não é só relacionamento, é tudo, né? Você se decepciona com algo e, devo estar com isso. E nesse processo dessa correria, eu só parei porque eu comecei a me sentir mal. Aí eu comecei a ficar em casa, beber 2 litros d'água. Do nada, bebi água. Comecei a emagrecer, Janete, eu emagreci. Eu tinha, gente, só para vocês entenderem, vocês podem depois na minha rede social, vocês vão ver lá, tá no meu feed, fotos minhas antigas, eu tinha 100 quilos. Eu tenho 1,55 m. Era gorda pro meu peso. Eu sou pequena, não sou uma mulher alta. E aí eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer e, infelizmente, até chegar a um coma. Esse não olhar para mim, esse não parar, não pensar, não respirar, não entender que o meu corpo precisa que eu esteja realmente conectada. Porque nessa época é tão forte isso que você fica nos instruindo, Janete, que nessa época, hoje eu lembro, eu penso, né? Eu não parei em nenhum momento nem para falar, peraí, eu vou fazer uns exames. Eu tô me sentindo mal, vou deitar hoje, vai passar. Hoje deu febre, eu vou tomar um remédio em casa que vai passar. Eu tô sentindo dor do corpo, eu acho que tal remédio é bom. Em nenhum momento eu parei para cuidar de mim, para olhar para dentro de mim e ver que o meu corpo estava gritando: socorro! O meu corpo não estava acompanhando a minha mente, né? E me levou, infelizmente, a um coma. E é um coma tão grave que foi um coma que os médicos falou para minha família que, infelizmente, poderia se despedir de mim porque eu não levantaria mais dele, eu não voltaria mais do coma. E eles falaram: olha, se essa mulher voltar, ela não vai lembrar nenhum nome dela. Então eu cheguei a esse extremo, sabe? A esse extremo. Mas graças a Deus, né? Não foi assim a história. Estou aqui hoje, né? Podendo contar isso para vocês. Eu voltei do coma e aí eu comecei a entender, né? Que eu sou ser humano, eu também sou frágil, sabe? A gente veste às vezes tanta carapaça, assim, carapuça, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou isso, mas não. Às vezes eu preciso de um colo, às vezes eu preciso chorar, às vezes eu preciso de um carinho, eu preciso ser ouvida. Ouvida não ouvir, às vezes, os vídeos, o meu trabalho, as palestras, aquilo que eu faço. Ouvida eu, Neia, olha, o que que você vai se sentir bem? O que que você gostaria realmente você fazer amanhã? É trabalhar? Ou ir em tal lugar, ou ir almoçar, ou conversar com alguém? Eu nunca parei. E é tão interessante isso que depois que eu passei esse momento com você lá no SPA, eu consegui entender isso. Eu consegui ver a importância. E se eu tivesse conectada realmente comigo mesma, eu não tinha chegado ao extremo, que foi quase a óbito, que eu cheguei com diabetes tipo 2, né? Eu não tinha diabetes, eu não tinha essa doença, eu sempre faço exame anual, faço tudo, e esse ano, inclusive, eu tinha feito, não tinha constado, mas o estresse emocional, o meu corpo não aguentou, porque eu não estava conectada, e ele fez isso, extravasou e quase me levou à morte. O estresse ele tem muito essa característica. Quando você fica dentro dele, né, desse momento que a gente está estressada, você vai ignorando tudo que você tem de sensação. As sensações físicas, você ignora as sensações emocionais, você ignora exatamente tudo. Só que o corpo, ele tá ali e ele fala assim: ué, mas eu tô aqui, as emoções estão ali. E aí você, mentalmente, você vai desligando, dizendo assim: não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, né, dentro da sua rotina, você nunca arruma tempo para você, se arruma tempo para todos os compromissos. E aí você deixa de sentir, você fica como se fosse uma pessoa insensível, insensível. Porque na mentalidade, até é cultural,
né? Se você sente muito, você é uma mulher muito frágil, você não vai dar conta, e aí nasce aquilo dentro de você, não, mas eu dou conta, eu vou lá e faço, eu posso, eu consigo. E muitas vezes é inconsciente. Você fala assim, não, eu preciso dar conta, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar da casa, eu preciso dar conta dos filhos, eu preciso estar no emprego. Só que daí você precisa olhar para você também, precisa olhar com carinho, né, para o corpo, precisa olhar com carinho para as emoções, porque antes delas virarem dores físicas, já passou pelo emocional. E a gente foi deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. E em cada pessoa, né, ela vai se transformando em algum tipo de dor. Né? Não dá para generalizar, ah, se você fizer isso, você vai adquirir tal doença, mas a probabilidade é grande porque você se esquece totalmente. E o estresse, a gente chama de mal do século também, porque o mundo é na correria, principalmente com a tecnologia. Você vê as crianças estão estressadas digitalmente porque ficam muito no celular. Imagina uma mulher adulta passou por tudo que você passou, né? Querendo ou não, você já tinha uma estrutura. Imagina uma criança, né? Que ela vai crescendo já com o emocional dela, ela não tem sensibilidade. Porque no jogo, o que que acontece no jogo? É, Não, para ela ganhar um ponto, ela precisa fazer o quê? Matar alguém. A é, grande maioria dos jogos é é no verdade. tirinho, né? Então a criança ela vai perdendo essa sensibilidade. Então, quando você fica adulto e fica uma mulher e você já passa por esse processo, a gente passa por conta do trabalho, as crianças estão passando por conta da tecnologia. Né? Não que isso também não afete as mulheres adultas, não que não afete os adolescentes, porque na fuga de não olhar para as emoções, de não olhar para as dores físicas, a gente se esconde atrás da tecnologia. Eu falo isso porque teve uma fase que eu estava muito estressada, sabe o que eu fazia? E eu jogava também no celular. Minha filha falava assim: Nossa, minha mãe tá tão concentrada, tão concentrada. Mas naquele momento eu não queria pensar no problema e na dor, eu não queria olhar. E depois, com o tempo, você vai percebendo que isso só faz um mal. Não o fato de você parar para fazer um lazer ali no joguinho. É aquilo virar algo que você não consegue largar, de você ficar viciada em não querer sentir a sua própria emoção, de não querer sentir a sua própria dor, o seu próprio cansaço. Então, isso que você falou de não estar conectada, né? Por conta da rotina, da correria do dia a dia, é tão grave e a vida ela está pedindo volte para você, retorne para você, para todas as mulheres. E conta para mim, para a gente, qual que foi a sensação emocional quando você recomeçou? Quando eu voltei, É, eu até me emociono. Eu pensei, né? Porque quando você chega até o fim do poço e você tem o. Eu falo que é um milagre que eu vivi, né? Deus me trouxe de volta. Porque os médicos falavam que eu não voltaria. E eu voltei, eu me vi naquela cama de hospital, eu vi que todos os problemas. Aí lá eu pude refletir que todos os problemas que eu vivia, o problema dos outros, porque no final eu percebia que eu vivia os problemas dos outros. E o meu estava deixando acumular e depois eu resolvo, depois eu resolvo. Então eu vivia com os problemas dos outros. E ali eu me vi que falei, não, eu não posso, eu quero mudança de vida. Eu pedi mudança de vida. Eu lembro que naquela época eu queria ir embora para a praia, morar na praia já de imediato. Eu estava disposta a viver outra vida, como eu estou até hoje. Mas, enfim, quando eu voltei naquela época, eu lembro muito bem que eu olhei, né, na UTI, várias pessoas lá entubadas, outras pessoas indo a óbito, e lá eu fiquei refletindo e vendo a segunda chance que Deus me deu e entender que eu tenho que ser prioridade, eu tenho que ser a minha prioridade. Eu não posso esperar o meu esposo me priorizar, não posso esperar meus filhos. Eu sei que ama, amar é uma coisa,
Cuidar e priorizar é outra. Os cuidados que eles dão são uns, mas os cuidados que eu tenho que ter comigo mesma. Em primeiro lugar, é eu. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que entender minhas limitações, mesmo que o outro fale, não, você tem que fazer. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho que fazer assim no meu tempo. Então, eu só tive essa visão quando eu voltei. Aí eu entendi que no final, com essa com mobilidade que eu tenho, eu acabei adquirindo porque eu não cuidei de mim, não olhei para mim. Essa é a razão de hoje eu ser diabetes tipo 2, por conta que eu não parei para me olhar e nem para cuidar de mim em nenhum momento. Às vezes a gente acha, Janete, que porque nós estamos trabalhando, buscando melhoria, comprando uma roupa nova, viajando para tal lugar, dando uns presentes para neto, para filho, ajudando o filho numa coisa ou outra, a gente acha que a gente, correndo para fazer isso, a gente está fazendo o bem. E não é sobre isso. É sobre a gente ter o nosso limite. Peraí, você tem que parar, olhar, fazer tudo com calma, respirar. E nessa correria, o que me abalava muito, eu lembro, que a gente não aceita, mulher que está nos 220 o tempo todo, ela não aceita o não. Ela não aceita quando alguém fala para ela para parar, a gente fica nervosa, a gente fica brava, a gente não aceita, sabe? Porque a gente está tão habitolada dentro desse pensamento que se eu encontrasse uma Janete naquela época, eu ia doida. Que tal o quê? Mas sabe Eu o já que que te acontece, olho, né? É eu que já me existe. vejo, eu já respiro todo dia de manhã. Mas é, porque é o dia a dia. Respira que hora, menina. Respira, bora, acelera, acelera. Então, a gente não consegue se ver. Então, isso hoje eu entendo de uma maneira muito mais. E é muito sério. É muito sério. A Sim. gente pensa que não, eu falo para você, afirmo para você que se eu tivesse parado, eu não tinha nem chegado ao coma, acho que nem ficado com essa comorbidade. O que acontece? Falar bem baixinho para ninguém escutar. As mulheres fortes, elas sempre estão olhando para coisas para fazer. E por mais que ela fale assim, não, mas eu tô olhando para mim, eu vou lá, faço a sobrancelha, eu faço a, os cílios, eu faço uma limpeza de pele, eu vou na manicure, eu vou na cabeleireira. Muitas mulheres fortes, elas fazem isso. Elas têm esse cuidado de beleza, autocuidado, mas é um cuidado externo, porque muitas vezes ela tá ali fazendo a unha e ela tá no celular resolvendo coisas. Ela tá ali fazendo o cabelo e ela tá ali para cabeleireira. Peraí um pouquinho que eu preciso responder um negócio aqui, né? Então ela não se entrega para aquele momento. Não estou dizendo que isso seja, né, a totalidade, mas na sua grande maioria, se você for observar, entra no salão, né? Muitas elas estão ali, mas elas não estão sentindo. Elas estão lá, ó, aqui, né? Eu tenho uma cliente que ela, muito tempo, ela chegava bem assim: hoje eu estou estressada, hoje eu estou estressada, né? E eu ficava assim, meu Deus, hoje. Eu falei assim, mas não é comigo não, né? Não é comigo não. Aí ela entrava, né? E aí deixava ali o celular de lado, desabafava, tal. E aí quando ela saía, ela ficava assim: gente, o que que você fez comigo? Nada, eu só escutei ela dizer e ali eu fui trabalhando, né? Então, o que que acontece? Ela fica tão assim que ela não se percebe. A gente não se percebe, a gente fica no automático, porque você não sente só uma coisa, você sente tudo junto. As coisas que você sente e sobre as coisas externas, sobre o que você precisa fazer. Então, quando cai essa chave, a vida ela chama, né? Existe já uma palavra, ou você é chamada pelo amor, ou você é chamada pela dor. E a grande maioria das mulheres, elas são chamadas pela dor, e mesmo assim, quando elas se recuperam, o que que elas fazem? Elas Volta. voltam para a rotina de novo, porque não sabem fazer diferente. Não sabem fazer diferente. É necessário haver um despertar no interior, uma luz que vem de dentro e fala assim: querida, o que que você escolhe? A leveza, né? Ou a dor? Que eu falo, o amor é a leveza, de você começar aos poucos fazer isso. Não significa que não vá doer, sabe? Então, é um processo. É um processo. Não tem como você começar uma caminhada sem antes você decidir fazer ela.
Então não adianta, por exemplo, eu ficar pra Néia assim, não, Néia, você precisa fazer tal coisa. Não vai funcionar. Mas se ela chega aqui e escuta você falando, aí ela pensa assim, nossa, será que foi isso que aconteceu comigo? A pergunta tem que ser para ela. Então tudo acontece no momento certo. Então não é você dizer pro outro, às vezes aqui a gente quer que o outro faça, porque aquilo é muito bom, porque que vai fazer muito bem. Mas é por isso que fala, cuide de você, cuide do seu jardim. Isso é cuidar do seu jardim, porque quando você cuida do seu jardim, quando você se cuida, a outra mulher vai ver assim, nossa, a Neia era tão agitada, a Neia era tão assim, a Neia fazia tanta coisa. De repente ela olha pra Neia e fala assim, mas ela tá assim, diferente. O que será que ela anda fazendo? A pergunta, e ela começa a se perguntar. Então, a atenção sempre é a gente voltar para melhorar quem nós somos dentro de nós. E automaticamente, quando a gente faz isso, a gente ajuda as outras mulheres que estão do nosso lado. Ela fala assim: nossa, olha, ela mudou. O que será que ela anda fazendo? Deixa eu observar. E começa a observar, né? Então, por exemplo, a Neia, ela é uma pessoa que tira. Todo dia ela grava um vídeo, viu, gente? Todo dia ela grava Ah, um vídeo, ela faz uma selfie, ela todo dia amo faz foto. isso, né? Tem mulher que não faz, mas que se inspira, porque ela vê que ela tá ali, trazendo a realidade dela todos os dias, dando a real. Então, isso é você inspirar outras pessoas, quando você olha para você sem o intuito de querer que o outro faça. Então, ela passa a ser uma coisa genuína, verdadeira, porque nasce de dentro de você o cuidado e o outro vai olhar para o lado e falar assim: nossa, que delícia ser desse jeito, também quero, né? Então, é sempre sobre esse olhar, de primeiro você olhar para dentro de si, dentro do seu coração. Mas a vontade que a gente tem, e eu tenho essa vontade também, que todas as mulheres olhem para dentro do seu coração, enxerguem a luz que cada uma carrega, né? Que não é pouca, não é pouca. Tanto aquela que corre demais fora de casa, como aquela que corre demais dentro de casa. Verdade. Você sabe que eu lembrei de uma entrevista sua no podcast. Esse final de semana eu fui para a praia com meu esposo e encontrei com um casal de amigos. E num certo momento, lá, a gente tomando um café, essa minha amiga falou assim: ah, eu nem tomo café esse horário, né? Eu falei, por quê? Porque senão eu não durmo. Eu lembrei de você na hora, Janete. Na hora, lembra aquele episódio que você falou? Lembro? Aí eu falei assim, aí eu lembrei de você, falei, nossa, que legal. Era legal o quê? Eu não dormi. Legal é você sentir. Sim. Você sente. Você não consegue dormir porque você sente ainda. Eu não, eu sou automático. Eu ainda tomo café e durmo. Isso é errado. Ela olhou para mim assim, porque eu lembrei daquele Ah, podcast quando você falou. Eu falei assim, eu tomo e durmo, não tem essa não. Então você precisa olhar para dentro de você, que você está no automático. Lindo quando ela disse isso. E na hora eu ai, lembrei boa de tarde, você. Raíssa, seja bem-vinda. Mas é exatamente sobre isso. Você vê que como você escutou, eu não cheguei para você e falei assim, olha, né, isso. Não, eu estava ali, né, dizendo, e de alguma forma, como eu não estava dizendo diretamente para você, aquilo te toca. Porque quando eu vou dizer diretamente para você, você fala assim, oxe, mas o que que ela sabe da minha vida? Oxe, fica querendo se meter na minha vida? Pensa que é assim? Vai te lascar. Mas foi tão maravilhoso, Janete, você na minha vida, que naquele dia que você veio da entrevista, eu estava vivendo um período de luto, de sofrimento mesmo na minha vida, né? De uma bagunça, minha vida virou de perna cabeça, enfim. E aí eu comecei a fazer os podcasts com a Lu, mesmo para poder tentar distrair a mente e não ficar parada. E aí, naquela entrevista, você não tem noção quanto você me curou. O quanto você foi usada por Deus para me curar, porque você falando, e você falava comigo, porque eu estava vivendo tudo aquilo que você estava E eu falando. não fazia ideia. Não fazia ideia. Você me curou. Eu não Você. fazia, e eu não fazia ideia porque eu te conheci naquele dia. Eu não sabia da sua Isso que eu história. falo, que coisa de Deus. É Deus que traz, é Deus que transforma, é Deus que une pessoas, une propósito. E você
foi bênção de Deus naquele dia e, nossa, me ajudou muito. E nisso eu vou conseguindo a chegar onde eu estou hoje mais conectada. Não, tentando ainda, né? Que eu tenho muito que aprender, mas tentando me conectar Ah, com a mas vida é mesmo. só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Neia, compartilha com a gente o seu projeto de. Né, você comentou que você foi vereadora, né? Sim, De, da sua cidade, que é Carapicuíba. Aquela da sua eu cidade, falo que é do Curitiba. Carapicuíba. Estamos aqui. Como que foi para você ser mulher na política em Carapicuíba? Nossa, terrível. Na verdade, assim, eu sou osasquense, nasci em Osasco, vim para Carapicuíba com 9 anos de idade. Meus pais compraram um terreno lá no Parque Jandaia, construíram. E aos 16 eu voltei para Osasco. Adolescente, não quis ficar aqui. E aos 22 anos voltei para Carapicuíba. E estou aqui até hoje, tenho 50 anos de idade, né? E no decorrer da minha trajetória aqui em Carapicuíba, eu falei que, né, surgiu essa vontade de ser vereadora, ganhei as eleições no ano de 2016 a 2020. Ser mulher na política foi terrível, foi massacrante, foi, olha, não foi fácil. Não foi, eu não vou romantizar, né, Janete? Ah, eu, lógico, eu empodero as mulheres, falo que elas têm que estar onde elas quiserem e tal, mas não é fácil. Nem chegar e nem se manter. Porque eu digo que o mais difícil foi chegar. Não, o mais fácil foi chegar. Né? Eu tive 5 mulheres que me apoiou e tal, eu ganhei. Mas se manter lá foi difícil. Aí foi a minha guerra, né? Porque eu fui muito criticada ainda, porque infelizmente ainda existe o machismo, né? E também fui muito atacada por mulheres também. Muito, eu ficava assim admirada. Mas as mulheres que eu via naquela época que me atacava são mulheres que, graças a Deus, não precisava usar um SUS, não precisava ficar na fila de uma creche para colocar uma criança. São mulheres que tinham uma vida resolvida totalmente. Então, elas não sabia que era ir na fila de um posto e esperar uma consulta 3, 4 meses. Não sabia que era pedir uma transferência para um pai, para uma mãe num pronto-socorro. Então, esse tipo de mulheres ainda me criticava. Então, a minha luta foi maior, porque mostrar que eu sou capaz, porque, não, você tem que estar lavando louça, vai lavar roupa, você tem que estar na cozinha cozinhando, essa mulher está falando demais. Então, eu tive que provar que eu era capaz para mim mesma, porque, querendo ou não, por mais que a gente começa qualquer projeto, a gente tem nossos fantasmas, a gente tem aqueles medos, aqueles receios, né? Provar que para mim que eu era capaz e vencer o machismo que eu tinha, tanto de homens que me acompanhavam, como dentro da Câmara Legislativa. Naquela época, nós éramos 17 vereadores e era só 3 mulheres e o restante era tudo homem. Toda vez que eu ia falar, trazer um assunto que preocupava, que tinha que ser a preocupação de todas, eu via piadas. Ah, isso aí, ih, vereadora. Ih, sabe, não tinha credibilidade, eles não queriam que todas as pautas, que os meus assuntos que eu trazia tivesse credibilidade. E aí também lutava contra a perseguição de alguns homens nas redes sociais. Fui perseguida por muitos homens machistas, né, que traziam palavras até de baixo calão para mim. Eu tive que enfrentar tudo isso para ser a Néia Costa, que eu falo para você. Se você pergunta, Néia, você passaria tudo de novo? Passaria. Passaria, porque o bônus disso tudo é receber uma mensagem: nossa, se não fosse você, eu não teria coragem de tal coisa. Nossa, vereadora, se não fosse você, eu não tinha feito tal coisa. Nossa, como eu amava as suas lives. Nossa, como eu amava que você me ajudou. É lógico que eu não sei quem são as pessoas, mas as pessoas que gostou, amou, respeitou e recebeu tudo aquilo que eu pude passar, tem uma admiração por mim. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Às vezes eu acordo de manhã tão tristinha, e aí alguém vai debaixo do meu vídeo assim: ô vereadora, me chama de vereadora, eu não sou vereadora, gente. Hoje eu sou.
presidente do meu partido, que é o PCdoB, e sou membro da UBM, que é a União Brasileira das Mulheres do Estado de São Paulo. E eu tenho a UBM aqui em Carapicuíba. Mas, enfim, é muito gratificante as pessoas escreverem lá assim: você não sabe o quanto você me ajudou. Você não sabe o quanto eu sou grata pela mulher que você é. Então, isso não tem preço. É porque, na verdade, um governante ele governa, na verdade seria para todos, É para todos. mas existem uma parcela que foi aquela que te elegeu e mesmo aqueles que não te elegeram, que tiveram alguém para ir lá lutar, né, pelos direitos, pelas reivindicações. Eu não cheguei a ver tudo, mas eu vi algumas coisas suas lá no passado, você fazendo solicitações na frente, né? Você sempre foi, você ia lá, falava, pegava microfone e tudo. Então, hoje a gente não vê mais, não Não vê tem. mais esse tipo de ação, a gente não vê esse tipo de defesa. Mas, como você falou, existem outras formas, né, de ajudar, mas principalmente essa, de você ter sido a inspiração, de você ter sido a mão de alguém naquele momento. Então, por exemplo, essa live, vou falar um testemunho de uma live. Há uns 3 anos, 4 mais ou menos, eu tô também nesse projeto desde 2020. E teve uma pessoa, teve uma live, vou fazer uma live com uma massoterapeuta maravilhosa. E ela não conseguia, ficou dando interferência na live. E na hora da interferência da live, ela não conseguia me ver, mas ela conseguia me escutar e eu conseguia escutar ela e mesmo assim deu umas interferências. E aí a gente falou assim: ah, vamos continuar. E aí fizemos. Ela é uma massoterapeuta que ela atende pessoas em condições oncológicas. E no primeiro momento, a massoterapia ela é contraindicação total para quem tem a condição oncológica. E ela começou a lutar com isso, porque ela passou pelo mesmo processo e ela recebeu massagem e ela melhorou recebendo massagem. Isso aumenta, né, o sistema imunológico. Claro que precisa ter uma autorização médica, tudo, mas ela é uma pessoa que luta para isso. Ela é lá da cidade de Brasília e a gente gravou. E quando a gente gravou e depois que acabou tudo, a live, alguém, porque assim, pessoas com condição oncológica têm dores o tempo todo também. E aí acabou a live, tudo, e eu fiquei assim, ah, vou deixar salva, aí deixei salva. E aí uma pessoa que estava em condição oncológica passou uma mensagem para mim falando assim, nossa, eu precisava escutar a live que você fez hoje com aquela pessoa, porque eu estou morrendo de dor, muita dor. E saber que ela já passou por esse processo e hoje ela tá lá contando a história dela e não tem dor nenhuma, me dá esperança e fé. E aí eu entendi que aquela live que quase não aconteceu, que quase eu não deixei salva, fez a diferença na vida de uma pessoa que veio me falar, que veio me falar. E tantas outras que não falam, e tá tudo bem, né? Então, a experiência que a pessoa vive e o bem que ela faz por outro, ela sabendo ou não que fez, mas, por exemplo, foi para mim, mas ela não recebeu esse depoimento. Eu não lembro de ter chegado a falar para ela que alguém escutou a live que ela estava dizendo e ela deu fé e esperança para aquela pessoa, né? Então, quando você, como vereadora, esteve à frente ajudando muitas pessoas, você trouxe fé e esperança para cada uma delas. E mesmo que você não saiba quem são, Deus sabe. Então, Deus sabe. E a oração delas para você chega com certeza para você. eu creio nisso. Creio que tem muita gente boa, muita gente que me ama mesmo de verdade. E eu falo assim, existe algo que eu tenho que muita gente não tem. Eu posso realmente dormir no meu travesseiro e estar tranquila, porque eu sei
que naquilo que Deus me deu, que é essa responsabilidade do mandato naquela época, eu exerci da maneira que tinha que ser. Ai, você mudaria? Não, não mudaria nada, porque era para ser daquele jeito. Você fez seu melhor. Era para ser, é daquele jeito. Tinha que ser daquele jeito. Né? Lógico que hoje eu sou uma nova mulher, eu sou diferente, não sou mesma. Eu aprendi, cresci, amadureci, enfim, mas para aquela época, aí era aquela Néa Costa que tinha que fazer acontecer, né? E isso não tem preço, e um monte de mulher que se inspira. As mulheres, Neia, onde você faz seu cabelo? Neia! Nossa, eu tinha gravado um vídeo que eu tinha ido para a praia com meu esposo numa situação que a gente vai morar lá. Então a gente tá indo lá, vendo as coisas, Ah, tudo preparando, né? ó, Tô indo embora. Tô falando na sua live. Eu logo terei que ir embora de Carapicuíba. Mas vai pra enfim, praia. vou pra praia, vou morar lá. Então, a gente indo, e eu gosto de gravar aqueles meus vídeos, né? E eu fiz assim com a unha e não tava pintada. Aí uma seguidora falou assim: Nossa, né? Você não pintou a unha? Achei tão bonitinho. Você entendeu? Tipo, elas mesmo me alertam, tá? Tem que estar bonita, tem que estar pintada. Eu acho isso lindo, sabe? Olha, né, a pessoa se preocupa, se importa. Né? Você não pintou a unha, Neia? O que aconteceu? Eu falei, oh, meu Deus do céu, sabe? Olha, é verdade mesmo isso que você está fazendo? É verdade aquilo? E eu fico assim impactada, falei, meu Deus, como que é importante o efeito que a gente causa na vida da outra pessoa. A gente tem que tomar cuidado. Eu fiz um podcast com a Lu, e eu estava entrevistando uma moça que congregava na mesma igreja que eu, e eu fiz uma fala de um acontecimento que aconteceu comigo, e viralizou no TikTok. Viralizou, mas por que viralizou? Porque as pessoas se sentem, se vê na mesma situação. E por meu espanto, Janete, eu não imaginava, nunca na minha vida, que existia tantas pessoas que passaram pelo mesmo. Inclusive homens me chamou no PV e falou: aconteceu com a minha mãe, aconteceu, sabe? Então quer dizer assim, meu, é importante a gente falar, é importante a gente passar a nossa experiência, tanto boa como ruim, porque às vezes as pessoas nos vêem nas redes sociais e acham que tudo é lindo e maravilhoso e que tudo é fácil para a Janete, que é tudo fácil para a Néa Costa. E não é assim, né? Tem processo. A gente escolhe, você escolhe amanhecer e ajudar alguém. Porque quando você abre a sua live, você quer ajudar, você quer alcançar pelo menos uma mulher, você quer, porque é o que você ama fazer, é o que Deus toca no seu coração para você fazer. Então, é importante a gente mostrar para eles que a gente pode passar sim por processo, mas a gente vence, a gente luta, e o outro dia, a gente não pode desistir. Verdade. É, eu quero que você deixe uma mensagem pra Já gente. acabou? Já estamos quase acabando. Deixa aí. Quase. Eu quero. Você A vai gente tá passar falando. rápido? Ah, muito rápido. Não, não. Vamos ficar 2 horas. Tá bom. Vamos? Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que você encontrou lá no início da sua vida. Primeiro, antes de eu deixar essa mensagem, que está encerrando, eu Não, quero deixar. essa mensagem ainda não é do encerramento. Ah, tá bom. Não deixa eu tem outra coisa pra falar. Para as mulheres que eu encontrei lá no começo da minha vida, eu Isso. tenho gratidão por vocês. Você não sabe o quanto eu amo vocês. Nossa, depois eu vou até mandar as lives para elas. Eu posso falar o nome até. Quero dizer, Ângela, eu te amo. Você é uma mulher que eu admiro e muito obrigada por sempre ter confiado em mim. Doutora Aline, mesmo que você agora está atendendo em Osasco, eu vou ter você na minha vida sempre no meu coração e você não sabe o quanto eu te amo e sou grata por você. A Neide, mesmo que a gente está um pouco distante, eu quero que você saiba o quanto eu sou grata por você existir na minha vida.
A Edileuza, minha linda, mesmo que hoje, que tem algumas mulheres que a gente se afastou, né? Porque por conta da correria e tudo, eu quero que você saiba que você sempre está no meu pensamento e no meu coração. E eu sempre estou pedindo a Deus por você e pela sua família, sabe? Eu quero dizer para vocês todas que estiveram comigo desde o início de toda a trajetória. Para minha mãe, que me apoiou, que eu contei, né? Que me Sim, apoiou no por causa de uma podcast. familiar. Mãe, eu te amo. A senhora é minha vida, minha rainha. Meus filhos lindos, né? O Maicon, a Agatha e a Raíssa, que me trouxeram e estão me trazendo netos lindos, maravilhosos. Eu amo muito vocês, muito obrigada. Porque eu abandonei eles um pouco para poder correr atrás e conquistar, sabe? Eles sofreram mais que tudo, mas sempre me apoiaram. Eu quero dizer o quanto eu amo vocês. Que lindo, que gostoso. Ai, diz o que você estava querendo dizer. Ah, eu amo, amo. Ah, não, agora, mas qual é o seu horário que você quer que eu fale? Bom, eu quero aqui falar para todas vocês mulheres. Agora eu vou dizer que é um testemunho meu. Se você não agendou ainda o seu SPAR no Eu Magnífica, junto com a Janete Castro, eu estou fazendo uma convocação geral. É maravilhoso. Agende. Agenda o seu horário, porque eu tive o privilégio de passar e eu sou outra mulher. É sobrenatural o que acontece lá. É algo assim. Né, Costa, qual é a sua experiência? Eu não tenho como dizer a minha experiência, porque ela é minha, né? É uma história minha que eu precisava me reconectar. Então, cada uma tem a sua história, mas se permita, eu quero pedir aqui para vocês, se permita dar esse dia para você. Depois que você passou, você me procura e você vai me dizer como que é sobrenatural, é mesmo, é mágico, é Verdade. magnífico mesmo, entende? É magnífico mesmo, tanto é que eu vou continuar passando, mesmo morando na praia, eu vou subir para passar, porque eu preciso ter esse encontro. E isso, deixa eu dizer para vocês, isso me fortaleceu, isso trouxe uma paz de espírito para mim. As pessoas, é a massagem? Não, é só isso, é muito além, tá? Se permita. É aqui em Carapicuíba, é pertinho. Que você mora na região, é pertinho para você. Entra aqui no mensagem dela, já agende o seu horário. É sobrenatural. Eu não tenho como descrever, mas eu tenho para dizer para vocês que você não vai se arrepender. Você depois vai dizer assim, realmente, foi um momento da minha vida que eu investi realmente em mim, né? Que eu Sim. me olhei para mim. Pode ter certeza. Ai, gratidão. Eu fico muito honrada Mas é, de ter sido esse instrumento na sua vida, naquele momento que você estava ali. É sempre maravilhoso. Eu amo fazer massagem. Amo, amo, porque é muito além. Não é só uma massagem. não é só. Não é só um toque na pele, não é só um toque. É um toque nas suas emoções, é um toque nas suas águas. Um toque nas suas águas, porque as emoções, elas representam, né, as águas do nosso corpo. Então, é um momento para você se conectar com você mesma. E é maravilhoso poder proporcionar isso cada vez mais. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para Neia. Para Néa Costa? Netinha, aquela garota que queria ganhar o mundo. E eu quero que você deixe uma mensagem para ela, Neia de hoje, de 50 anos, para a garota de 18. Você conseguiu, Nélia. Parabéns. Eu tenho orgulho de você. Não esperava menos. Muito obrigada. Ai, gente, conseguimos emocionar, né? A Costa na live. Uhul! Uhul! Ah, Forte, Fabi. respira, respira, respira.
Nossa, Assim que você estiver pronta, agora sim eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão assistindo nossa live, que vai passar aqui depois. Eu quero que a sua mensagem alcance cada uma delas. eu quero dizer para todas vocês que estão nos assistindo, não desista dos seus sonhos. Não desista de você. De você, você não pode desistir. Por mais que o mundo diga não, por mais que as pessoas que você espera que te diga sim, te diga não, não desista. Mas primeiro se priorize, se ame, se respeita, se cuida. Dê um tempo para você, mas não desista. Não desista jamais. Ai, gratidão. Gratidão por você ter aceitado o convite, gratidão por você estar aqui neste momento, compartilhando um pouquinho, assim, né, da sua história. Com certeza vai chegar em alguém. Eu falo assim que se você chegou até aqui, tá ouvindo a live até aqui, é porque essa mensagem precisava chegar até você. Porque senão você não teria chegado até esse momento. Então eu agradeço, é uma honra ter você aqui que está aqui assistindo neste instante. Para você que vai estar assistindo depois, mesmo assim você vai estar no nosso momento agora, assistindo junto com a gente, fazendo parte junto com a gente. Então, uma honra, né, ter você dividindo o seu aqui e agora conosco, né? E a você que está aqui assistindo também é uma honra ter você dividindo esse momento agora conosco. Então, gratidão e ó, um beijo. Obrigada a você. E até o próximo episódio de Ouse Ser Você, né? No nosso quadro Histórias que Inspiram. Tchau. Tá.